A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal de Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título Desafiando a Deus no Deserto. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o perigo das tentações. E na lição de hoje nós comentaremos um pouco desta lição de número 4, que vai falar sobre a caminhada do povo de Deus no deserto e porque eles desafiaram a Deus e caíram em tentação e perderam de alcançar a bênção prometida a eles e aos seus descendentes. Então é nessa lição, meus amados irmãos, 4, que estamos caminhando e aprendendo cada vez mais e cada dia mais sobre as formas de resistir à tentação e também as consequências daqueles que cedem, porque desde a primeira lição nós estamos enfatizando de maneira clara e concisa que ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Na lição de hoje, como tinha falado anteriormente, nós vamos falar sobre a caminhada do povo de Deus quando é libertado do Egito, porque a história bíblica nos fala que o povo de Deus foi libertado do Egito, porque Deus levantou um libertador por nome Moisés, e este homem, assim como seu irmão ao seu lado, guiou o povo na trilha, no caminho que leva a Canaã, a terra que mana leite e mel, que foi prometida por Deus. E esta terra, meus amados irmãos, eles não iam conquistar, certo? Iam conquistar porque estavam habitada por moradores do qual não tinham direito à terra, porque toda aquela terra que Deus tinha prometido ao seu povo foi adquirida por Abraão. A gente tem que entender isso, que aquela terra que o povo de Deus estava indo era a terra deles, ou seja, a terra que o povo de Deus tomou, ele apenas repatriou para si, ou apenas pediu-lhe o direito. E como que tinha que fazer esse direito valer? Expulsando os moradores, porque os moradores não iriam sair de forma amigável, nem de forma cordial, nem de forma de paz, mas tinha que sair conforme o Senhor o tinha determinado, que era expulsar o povo da terra que pertencia ao povo de Deus desde o início. Por quê? Porque o povo de Deus, quando José foi levado, nós semana passada estudamos sobre José. Então, José foi levado a ser governador do Egito e havia fome em toda a terra. E a palavra de Deus fala que ao menos 70 almas, pelo menos, foram para o Egito, ou seja, todas as tribos, os 12 filhos de Jacó, com as suas duas filhas, e dentre eles estava José, foram morar no Egito. Porém, a Bíblia fala, meu irmão, que com o passar do tempo surgiu uma nova geração e um novo faraó surgiu que não conhecia José e começou a oprimir o povo de Deus, ou seja, o povo já estava fora da sua terra há alguns anos. E foi feito escravo no Egito. E nessa escravidão do Egito, o povo clama a Deus e Deus envia um libertador. Talvez um libertador que o povo assim não entendesse como libertador, como nós vemos na história de Moisés. Porém, Deus já levanta esse libertador e o povo, com o passar do tempo, entende porque os milagres começam a acontecer, os sinais começam a acontecer, e é este povo que é liberto do Egito e trilha um caminho, passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto e chega ao outro lado e vê todo o exército de Faraó e seus cavaleiros perecerem no Mar Vermelho. E é deste ponto em diante que começa a trajetória desse povo que saiu do Egito escravizado, agora rumo à terra prometida. E é justamente nesse caminho, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos fala que depois de 3 dias que eles saem do Mar Vermelho, imagine aquela multidão de hebreus, egípcios e de outras
nações que se juntaram aos israelitas para trilhar o caminho do Deus verdadeiro, porque o povo viu que Deus verdadeiramente era Deus. Não só apenas hebreus saíram, mas de outras nações também saíram. Mas é claro e óbvio que majoritariamente era composto por hebreus, pelo povo escolhido por Deus, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E a palavra de Deus nos fala que depois de 3 dias deles saírem do Egito, na verdade, eles saírem, de atravessarem o Mar Vermelho, o que acontece? O povo agora começa a murmurar. E que murmuração era essa? Era murmuração porque estavam sedentos, estavam com sede. 3 dias caminhando no deserto e sentiram sede. E no lugar em que eles clamarem a Deus, porque viram que o Deus é Deus de provisão, porque eles viram e perceberam o que Deus fez na terra do Egito, com quantas pragas e quantas chagas Deus enviou aos egípcios, com o braço forte Deus os livra, com o poder e maravilha Deus abre o mar vermelho e eles passam a pé enxuto. Mas 3 dias, meu irmão, apenas se passaram da abertura do Mar Vermelho e o povo começa a murmurar e a falar que está com sede. Mas o Senhor, meu irmão, não desampara aquele que ele tira do lamaçal, aquele que ele tira do charco de lodo, do pecado, das opressões do inimigo, das tentações, das provações. E Deus manda Moisés ali fazer com que algo aconteça, porque eles encontram água sim, mas quando vão beber a água é desagradável. A água não sacia a sede, não é o que nós chamamos de uma água potável, agradável, doce, fresca. Não, mas eram águas amargas, por isso aquele lugar se chama Mara, que significa amarga. E o povo murmura contra Deus, um povo que bebia água imprópria do rio Nilo, porque o rio Nilo não tinha uma água límpida, uma água potável, mas agora eles reclamam a Deus, direcionam toda a sua raiva ao servo de Deus Moisés. E Moisés, sobrecarregado de carregar tanto aquele povo, Moisés leva a petição daquele povo a Deus, meu irmão. E Deus dá a solução. Observe que Deus dá a solução não de forma imediata. A solução que Deus dá, ela depende sempre da obediência do ser humano. Se o ser humano obedece e fazer conforme o Senhor manda, as coisas acontecem. E Deus manda ele jogar ali na água um pedaço de madeira. E talvez o povo até olhasse e ficasse pensando, vai jogar uma madeira na água? Não é isso que nós queremos uma fonte de águas puras, de águas limpas e águas potáveis. Mas Moisés, como servo temente a Deus, joga aquele pedaço de madeira na água e diz para o povo beber. E quando o povo vai e prova aquela água, vê que a água é agradável para o consumo. Meu irmão, Deus garantiu aos hebreus que se eles o obedecessem, não teriam nenhuma das enfermidades que foram vistas nos egípcios. E era isso que Deus estava mostrando. A água está amarga, mas tem que obedecer. É um pedaço de madeira. É, mas a obediência a Deus é que vai fazer o milagre acontecer. A água fica boa, potável, o povo mata a sua sede, mata a sede dos animais. Mas mesmo assim, meu irmão, os dias vão passando e quando passa-se mais alguns dias, eles começam a murmurar novamente contra Moisés e levam as queixarão e apresentarão para Arão levar Moisés, porque o que estava acontecendo? Eles agora queriam comer, eles queriam alimento. Mas eles colocam a culpa totalmente em Moisés. Meu irmão, Deus é muito maravilhoso. Deus prova o seu povo em todo o momento. E Deus estava provando os hebreus que estavam saindo do Egito, da escravidão, porque em momento nenhum eles agradeceram a Deus pela libertação. Em momento algum eles levantaram a sua voz a Deus para fazer um
culto de graças, agradecendo a Deus, engrandecendo o seu poder, a sua maravilha, a sua soberania de os ter feito sair do Egito com braço forte, não. Mas eles agora querem saciar a sua fome. E não é uma fomezinha qualquer, não, porque eles querem comer carne. Eles falam que querem comer carne, porque eles clamam e dizem a Moisés: Moisés, no Egito nós comíamos carne aos pés da panela até se fartar. Imagine só que afronta, levando isso ao servo de Deus, que na verdade não era isso que acontecia. Ele era escravo, sofriam maus tratos, perseguições, injustiças, mas mesmo assim, o povo que foi liberto é o mesmo povo que está querendo voltar ao Egito, meu irmão. E é o que acontece nos dias atuais. Muitas vezes Deus liberta uma pessoa, liberta ele da escravidão das drogas, liberta ele da escravidão dos vícios, liberta ele da escravidão, meu irmão, das coisas terríveis que ele fazia, mas mesmo assim eles ficam lembrando e ficam sentindo saudade, ou seja, são os famosos saudista, né? Que tem saudade das coisas passadas, das coisas velhas, das coisas que deveriam ficar para trás, porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que as coisas velhas se passaram, hoje que tudo se fez novo, mas eles não, eles se lembravam do passado velho, do passado de escravidão, do passado que ficavam sendo injustiçados, açoitados, perseguidos e muitos mortos pelo os seus senhores que foram colocados ali à frente deles nas obras que eles faziam no Egito. E eles clamam. E Moisés ora ao Senhor, meu irmão, para que Deus ouvisse o clamor do povo e mandasse. E Deus manda, meu irmão. Toda tarde sopra um vento e com esse vento vem aves, chamadas codornizes. E essas aves vêm, eles pegam e matam e se fartam, meu irmão. E a palavra de Deus fala que Deus disse a Moisés: Moisés, vou mandar carne. Que eles vão comer carne até se fartar, porque vai cair carne até pelas suas narizes, vai sair carne até pelas suas narizes. E Deus manda, meu irmão, carne toda tarde e todo dia pela manhã, pão do céu, o maná que Deus manda. Maná significa, o que é isso? É uma pergunta o significado de maná. O que é isso? Porque era Deus que estava fazendo, mas Deus deu recomendações, meu irmão, aquilo que eu estou falando para os irmãos, que Deus sempre dá recomendações, e recomendações de Deus para que o milagre aconteça, para que o milagre seja a benção, é que o povo obedeça à voz de Deus. E Deus diz: vou mandar todo dia um maná. Durante a semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até quinta, na verdade, de domingo a quinta, vocês vão pegar apenas o que forem comer durante o dia. Na sexta-feira, vocês pegam o maná, tanto para a sexta quanto para o sábado, porque o sábado foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, que o povo deveria descansar em memória de tudo que Deus fez por eles. Mas o povo não obedece. O maná vem, domingo de manhã, o que o povo faz? Vou ajuntar para o outro dia, vai que amanhã não tem. Come durante aquele dia e o que acontece com a sobra? Bichos e mau cheiro. Porque o povo não ouve a voz de Deus, meu irmão. Deus estava falando uma mensagem para o povo e para nós através do maná. Deus estava dizendo: a dependência que vocês têm de mim deve ser diária. Todo dia você depende deste alimento. E não é à toa que Jesus cita essa passagem para falar a Satanás quando ele é tentado. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. E Deus estava falando isso para o povo: vocês têm que me obedecer, porque as minhas palavras são vida. Minhas palavras são vida. E Deus estava dizendo: o maná, meu irmão, é diário. Você precisa buscar Deus diariamente. A sua necessidade de Deus é todo dia, porque o maná de ontem
não servem para hoje. Meu irmão, entenda bem. O maná de ontem não serve para hoje. O que eu quero falar com essa palavra? Eu quero falar que você que orou ontem, você que cantou ontem, o maná de ontem não serve para hoje. Por quê? Porque existem pessoas que dizem, mas Senhor, eu orava tanto, eu cantava, e a tua glória descia, pessoas eram salvas, pessoas eram tocadas no seu íntimo pelo Espírito Santo, e hoje não acontece mais. Por que, Senhor? Se eu já orei tanto, já fiz tanto, e Deus está falando para nós nesta aula, meu irmão. O maná de ontem não serve para hoje. Orou ontem, tem que orar hoje. Jejuou ontem, tem que jejuar hoje. Leu a palavra ontem, tem que ler hoje. Esse ontem que eu falo, meu irmão, é dias, meses, anos, porque há pessoas que fizeram tanto no passado e acham que aquilo vai permanecer ainda hoje. Não. O maná de ontem, meu irmão, não serve para hoje. Tem que ser busca constante, tem que estar aos pés do Senhor buscando, porque necessitamos de Deus dia a dia, todo dia, meu irmão, necessitamos de Deus. Por isso a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que devemos meditar no livro da sua lei de dia e de noite. De dia e de noite está dizendo que é todo dia, meu irmão. Eu devo ler a palavra todo dia, orar todo dia, meditar na palavra e me dobrar perante o Senhor todos os dias, porque a mensagem é clara, o maná é diário. O maná de ontem não serve para hoje. Então, meus amados irmãos, que possamos entender isto. E o povo não entendeu que a mensagem era esta: tem que depender de Deus diariamente. O que você pegar hoje não vai servir para amanhã, mas mesmo assim o povo guardava o maná de hoje para o outro dia. E no outro dia o que acontecia? O maná de ontem não serve para hoje, meu irmão, não serve. E era isto que o Senhor estava falando para o povo. E o povo tinha que entender, tinha que entender, tinha que entender. E depois de tanto incitarem a Deus, e Deus tanto suprir as suas necessidades, mesmo assim ele não ouvirem, não atenderem, mas mesmo assim, Moisés, sabendo da terra que deveriam de entrar, manda espia, ou seja, manda cabeças das 12 tribos, pessoas de influência, a espiar a terra. E aquelas pessoas vão espiar a terra e passam na terra ali durante 40 dias e trazem dos seus frutos. E eram frutos tão grandes que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Imagine só, era uma vara colocada no ombro de cada um e o cacho amarrado ao meio, de tão pesado e grande que era. E trazem, depois de 40 anos, as situações que eles viram e presenciaram na terra. E voltam falando, meu irmão. A primeira coisa que eles falam, realmente a terra é terra maravilhosa, terra que mana leite e mel. Todos falaram isso, mas porém 10 chegaram e disseram, mas nós não podemos ir contra esse povo. Nós não podemos, porque esse povo, meu irmão, são gigantes. E nós, perante eles, somos gafanhotos. Eu me vejo como um gafanhoto perante ele e eles também nos veem assim. Imagine 10 cabeças, pessoas que tinham influência sobre os da sua tribo, voltaram reportando a situação a Moisés de forma inadequada, ou seja, não estavam atentos àquilo que Deus fez. E foi a honra que o autor fala que está sendo transformada em vergonha. Eles não entendiam que Deus que estava pelejando por eles. E era isso que o Senhor estava querendo mostrar. O Senhor exigia apenas, meu irmão, obediência. Porque quando a pessoa obedece a Deus, o mais ele fará. E o povo hebreu não entendeu. E aqueles 10 líderes, meu irmão, com palavras negativas, palavras que não reconheciam que Deus era o Deus Todo-Poderoso, colocou o povo ali a ser
contra a vontade de Deus. Observe só que Deus tinha um plano traçado na vida do povo e o plano era este: habitar e tomar posse da terra prometida, mas o povo não entendeu e deu ouvido àqueles 10 líderes. Por que eu digo 10 líderes? Porque teve dois que estimulavam, estavam motivando, animando o povo a tomar posse da terra prometida, que foi Caleb e Josué. Foram os únicos, meu irmão, dos 12 que voltaram, que estavam animados e vamos tomar posse da nossa terra, meus irmãos. Mas o povo desqualificou aquilo que Deus queria dar para eles. Eles reconheceram, todos reconheceram que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas quando viram lá os filhos de Anak, gigantes da terra, porque foi isso que eles falaram. Falaram isso. Os gigantes, os filhos de Anak, habitam ao sul da terra. Ao pé da montanha estão os cananeus. Nos cumes do monte estão os jebuseus, os heteus. A terra é habitada por povo violento, povo gigante, e eles não veem como gafanhoto, porque é isso que nós somos perante eles. Ou seja, eles estavam desqualificando aquele que estava à frente dele. Não só ele, mas todo o povo que Deus tinha libertado do Egito, fez perecer o exército de Faraó no Mar Vermelho. E o povo não dá ouvido, meu irmão. E essa tentação, meu irmão, que foi lançada por esses 10 pessoas de não obedecerem e darem para trás contra a voz de Deus, geraram prejuízos à sua vida. E prejuízo, meu irmão, irremediáveis. Porque Deus falou, assim como os espias permaneceram 40 dias, assim como os espias permaneceram 40 dias espiando a terra, cada dia que eles permaneceram lá vai ser correspondente a anos para o povo, ou seja, se foram 40 dias, será 40 anos de peregrinação no deserto. E todo aquele que saiu do Egito de 20 anos para cima perecerá no deserto. Deus já sentenciou o povo a qual ele estava falando. Deus estava dizendo: dos de 20 anos para cima não entrarão na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos de 20 anos para cima que entraram na terra prometida. Um erro que algumas pessoas cometem quando estão ministrando e ensinando é que quem entrou na terra prometida foi apenas Josué e Caleb. Não foi apenas Josué e Caleb, meu irmão. Foi uma nação que entrou. Mas a nação que saiu do Egito de 20 anos para baixo, bem como os que nasceram durante a peregrinação no deserto, esses foram que entraram na terra prometida. Então, o crente mais velho, é certo, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida, tinha 59 anos, chegando a 60 anos. Observe só, meu irmão. Porque os outros pereceram no deserto, porque foi a sentença dada por Deus. Esse é o preço que se paga em não ouvir a voz de Deus, meu irmão. É não alcançar as bênçãos, é não alcançar aquilo que Deus tem prometido, é não alcançar aquilo que Deus tem preparado para os seus, meu irmão. Porque aquelas pessoas que têm influência na frente das tribos, não estimularam o povo para tomar posse, não motivaram o povo, mas menosprezaram, diminuíram, infamando a terra que Deus disse é boa, a terra é boa, vamos entrar, pessoal. Vocês estão comigo. Lembra do que eu fiz no Egito? O povo não dá ouvido. E a promessa de Deus é mudada, como eu tenho falado para os irmãos. Por que a promessa mudou? Porque o deserto não foi a escolha de Deus para o povo, não. A caminhada foi longa até chegar perto da terra prometida, porque foi no início da caminhada, meu irmão, que o povo, os espias espiaram a terra e voltaram, difamando o que Deus chamou que era bom. E Deus muda o plano. O plano agora é outro. Vocês vão peregrinar no deserto durante 40 anos.
Os que tiverem mais de 20 anos, dos que saíram do Egito, vão perecer neste deserto. Só vai entrar na terra prometida os de 20 anos para baixo e os que nasceram na peregrinação no deserto. É certo, como eu tenho falado, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Por isso a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que tentar a Deus é pecado. E foi isso que Jesus falou para o inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. E o povo estava colocando isto na conta de Deus. E Deus, meu irmão, agiu. Porque a desobediência afasta o homem do ser humano. E quando o homem desobedece, ele está pecando contra Deus. Porque se ele está deixando de fazer a vontade de Deus, ele está pecando. Estando fazendo aquilo que Deus não mandou que fizesse, eles estão desagradando a Deus. Então, o que se faz, meu irmão, para agradar a Deus? Obedecer-lhe. E o que é obedecer a Deus? É seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, sua palavra, suas instruções, seus caminhos. Porque Deus é Deus que faz, meu irmão. Então, meu irmão, que possamos aprender, meu irmão, porque é isto que serve esse estudo da palavra de Deus para nos alertar, para nos estimular. Os exemplos bons, sigamos, como estudamos na aula passada, José. Os exemplos maus, aprendamos para não cometermos e não cairmos e não recorrermos nos mesmos erros que fizeram os anteriores a nós. E por isso está na Sagrada Escritura os erros, os acertos, para que venhamos a aprender e a crescer na palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus nos mostra esse desastre que aconteceu sobre os hebreus que saíram do Egito, porque tentaram o Senhor Deus, desqualificaram o que Deus disse que era bom. E não se humilharam perante Deus, mas se humilharam perante os homens, dizendo que eram como insetos, gafanhotos perante aqueles homens. Meu irmão, você é instrumento de Deus, nós somos instrumento de Deus, que possamos cada dia mais depender de Deus, sabendo que o caminho a ser trilhado é o caminho da obediência. Se obedecer, alcançaremos a vitória. Se obedecermos, meu irmão, chegaremos ao final que Deus deseja que alcancemos. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais esse subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora, e nesta lição que possamos sermos estimulados, meu irmão, a obedecer a Deus, a agradar a Deus e dizer que o que Deus diz que é bom mesmo, e nos vermos, meu irmão, perante os homens como luz do mundo e sal da terra, porque você tem um valor. Nós temos um valor perante Deus, que devamos sim nos humilhar, mas aos pés daquele que tudo pode, porque a palavra de Deus nos fala isso, que devemos sim ser humilde de coração, humilde, meu irmão, porque é este que o Senhor alivia a carga e tira o peso desse fardo pesado que nós levamos nessa vida. Então que possamos meditar, meus irmãos, nesta lição de hoje, lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título Desafiando a Deus no Deserto, que possamos cada dia mais crescer, tanto na graça quanto no conhecimento da palavra do Senhor. Que assim Deus nos abençoe.